Olá, eu sou o professor Rogério, então vamos, começar aqui o vídeo de hoje. Então, o vídeo de hoje ele está centrado sobre as questões da geopolítica, né? Então, os conceitos, o que se trata a geopolítica, quais são, né, as principais características dessa área da geografia, né? Então, dessa área do conhecimento que compõe, né, a ciência chamada geografia e como é que ela interfere no nosso dia a dia, né? Porque quando nós falamos em geopolítica, muitas vezes nós acreditamos que ela está tão distante de nós, né? Então, no caso, a geopolítica, nós acreditamos que ela só faz parte do mundo político, né? Então, dos nossos representantes, e como é que eles vão organizar e como é que eles vão se relacionar entre si e como é que esse relacionamento ele acaba chegando até nós. Então, para dar início aqui, né? Então já vou logo de início pedindo aqui para vocês, né? Então, se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, né? Então se inscreva no meu canal, se você acha interessante, né? Que esse conhecimento, que esse debate que nós estamos fazendo aqui, ele chegue a outras pessoas, compartilhe com todos que você acredita que seja interessante esses conteúdos, né? Então, se você está gostando dos vídeos, deixe sempre seu comentário, sempre curta, né? Sempre dê o seu like aqui, né? O joinha, né? Para que esse vídeo ele chegue a mais pessoas e faça o seu papel. Bem, então, sem muita demora, né? Vamos começar aqui. Então, quando nós falamos em geopolítica, né? A geopolítica nada mais é do que um jogo de xadrez, né? Então, quando nós olhamos para a geopolítica, exatamente é uma movimentação de peças dentro de um tabuleiro global, né? E como é que essa movimentação dessas peças ela faz com que os estados, os países, eles consigam seu objetivo, né? Então, o objetivo de um ponto de vista de influência global ou de conseguir recursos para o seu desenvolvimento econômico, né? Então, a geopolítica ela é muito além, né, do que nós possamos imaginar. E a geopolítica, ela tem as suas teorias modernas e como é que essas teorias, elas colaboram, né, para a busca, né, desse equilíbrio entre as nações, né? Lógico que quando nós falamos em equilíbrio, não quer dizer que todas as nações eles têm os seus direitos atendidos, né? Então nós temos vários exemplos aí, né? Então durante a Guerra Fria, durante os mais diversos conflitos que ocorreram no mundo, né? E como é que esses conflitos eles interferem até os dias de hoje. Então, o primeiro ponto aqui, né, o que nós vamos discutir aqui, o conteúdo. Então, a definição do que é a geopolítica, as teorias da geopolítica e a geopolítica e o consumo, né? Então, a questão da geopolítica, ela vai muito além do que nós assistimos nos telejornais. Então, nós temos que entender o porquê que isso ocorre. Então, quais são as funções que a geopolítica tem, né, dentro desse contexto. Então, compreender esses conceitos, então realmente entender o porquê que esses conceitos eles são colocados em prática e o porquê eles interferem na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu não me preocupo com a geopolítica porque eu estou muito longe dessa questão de decisões, mas muito dos produtos que nós consumimos, muito dos artigos que nós temos a necessidade básica, passa por esses acordos econômicos. Então, o pão que nós temos que consumir todo dia, aonde que é produzido o trigo? Então, como é que o trigo chega até nós? Então, nesse caso, tem muito a ver com a geopolítica, porque se não fossem os acordos geopolíticos, esse trigo, ele não chegaria até nós. Então, analisar essas relações entre, né, a geopolítica e o poder. Então, o porquê, no caso, como os Estados Unidos, a Rússia, eles têm um papel muito importante dentro do tabuleiro da geopolítica. E porque outros países, como o Brasil, ele não é incluso, né? Ele não tem a intenção de incluir esses países que nós chamamos de países emergentes nesse cenário político, né? Nesse cenário de discutir e debater a importância desses cenários.
né? Então, como qualquer aula aqui, como qualquer vídeo, eu tenho uma habilidade a ser trabalhada com vocês. Então, comparar e avaliar o processo de ocupação do espaço, a formação de territórios, territoriedades, as fronteiras, indicando o papel de diferentes agentes, como grupos sociais, culturais, impérios, estados nacionais, organizações internacionais e considerando os conflitos populacionais internos e externos, e a diversidade etnocultural e as características socioeconômicas e políticas, né, e tecnologia. Então, nós vamos discutir aqui um pouquinho como é que a questão da geopolítica ela vai determinar a formação desses territórios, né? Então, por que, né, no caso que nós vamos discutir um pouquinho aqui, por que que a Rússia ela resolveu invadir a Ucrânia? Né? Então, a gente pode até discutir um pouquinho depois sobre a questão da Crimeia, mas qual é a importância da Crimeia, né, nesse conflito? Né? Então, no caso, a formação dos estados nacionais, das culturas, do império, né? Porque quando nós falamos em império, a questão do imperialismo, né, que é algo latente desde o final da colonização, né? Então, a formação do imperialismo, a influência de países industriais, né, industriais e com um porte, né, com uma força econômica e militar muito alta, ela tem frente a alguns estados-nações. E como isso vai influenciar em todos os cenários mundiais. Não é à toa que depois do cenário da colonização nós tivemos duas grandes guerras, né? Então, como é que isso influencia, né, na nossa vida? Então, para nós iniciarmos aqui, nós vamos começar a discutir o que raios é geopolítica. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma visão rápida que a geopolítica é um campo do estudo que se dedica a analisar as relações entre o poder político e o espaço geográfico, examinando como fatores geográficos, econômicos, sociais, culturais influenciam a política e as relações internacionais. Essa disciplina busca entender como a geografia e a localização dos países, territórios, recursos naturais impactam na dinâmica da política, né, e as tomadas de decisões e os interesses dos estados e dos atores internacionais. Então, nós temos que pensar o seguinte: a geopolítica, ela vai debater, ela vai discutir, né, principalmente a questão dos interesses que os países mais ricos eles têm perante a nós, países considerados subdesenvolvidos. Então, no caso, né, existem alguns discursos que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente, que explicam ou que tentam explicar os motivos, o porquê os países do norte eles são desenvolvidos e porque os países do sul eles são subdesenvolvidos. Então, lógico, é uma explicação extremamente determinista, né? Então, com caráter, né? Caráter racista, né? Caráter de que explica de uma forma muito grosseira e de uma certa forma assim irracional, né? O porquê, né? Que os países do sul eles são mais pobres em relação aos países do norte, mesmo que os países do sul eles concentrem a maior parte dos recursos naturais e das fontes de matéria-prima para a industrialização. Então, a geopolítica ele tem todo esse cenário, né? A questão da formação da economia, da sociedade, das culturas e como essas relações eles vão influenciar essa dinâmica, né? Então, por que será que nós assistimos filmes norte-americanos? E porque sempre os norte-americanos, né, os estadunidenses, no final do filme, eles se coroam como os heróis do mundo. É só você pensar em alguns filmes como Independence Day, né, a questão do, né, O Dia Depois de Amanhã, entre outros filmes que vão mostrar isso, que os Estados Unidos, os americanos, os estadunidenses, se colocam no papel de protagonistas, né, e levam a questão, né, de levar o heroísmo, a democracia a todos os cantos. E como é que isso
né, ele funciona. Então, quais são esses atores e como é que essa peça teatral ela é realmente encenada, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui. Então, a geopolítica tem raízes históricas e a de longo tempo. Evoluiu e incorporou diferentes abordagens em teorias. Ela envolve análise de questões como fronteiras, territórios, recursos naturais, rotas comerciais, acesso a mares e a oceanos, posicionamento estratégico, segurança nacional, expansão territorial, conflitos e aliança entre nações. Então, quando nós pensamos em geopolítica, historicamente, né, como professor de história, né, nós temos que pensar da seguinte forma. Então, os estados, os reinos, eles vão se formando com o passar do tempo, e esses reinos, eles vão se formando a partir de alguns discursos. Então, quais eram esses discursos? Que uma pessoa, ela era escolhida divinamente, né? Então, nesse sentido, nós falamos de teocracia, né? Então, um governo baseado nos valores religiosos, e essa pessoa ela tinha como direito, né, controlar um território e buscar expandir esse território. Então, durante a formação dos primeiros reinos, né, então a geopolítica era a espada, né? Então, com o passar do tempo, né, vão se modificando esse tipo de geopolítica, e a geopolítica, a partir do século XX, ela vai surgindo, principalmente após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, uma forma bem, né, assim, para buscar que conflitos como esses últimos dois não ocorressem, a ONU, ela começa a intervir nessas questões. Principalmente, né, nós estamos falando de geopolítica, então a geopolítica envolve questões fronteiriças, né, então determinando aonde um território começa e o outro termina, né, a questão de recursos naturais, então, nós estamos chegando a um certo ponto que a água vai se tornar um bem imensurável. Então, quem vai ter direito à exploração dessa água? Né? Então, isso também entra na questão da geopolítica. Rotas comerciais. Então, a circulação de produtos pelo mundo. Então, quem controla essas rotas comerciais, elas têm um poder inestimável frente a esses grupos. A questão do acesso aos mares e oceanos, né? Então, o canal do Panamá, o canal de Suez. Então, por que aquelas regiões são tão importantes e foram motivos de conflitos? O posicionamento estratégico da segurança nacional, né? Então, posicionamento estratégico dentro dessas rotas comerciais, a segurança do nosso território, né? E o conflitos e alianças, né? Então, o Brasil é um país que tem como marca, né, uma diplomacia baseada na diplomacia, né, baseada na paz, né? Então, desde o Oswaldo Aranha lá no final, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Brasil, ele tem um papel fundamental na ONU. Não é à toa que nós somos o primeiro país a discursar na ONU toda a reunião. Então, por quê, né? Graças ao nosso, né, diplomata o Oswaldo Aranha, que merece muito, assim, o Oswaldo Aranha, ele tem um papel fundamental dentro dessa geopolítica brasileira. Bem, então, os estudos da geopolítica são relevantes tanto para entender as relações entre os países e regiões, quanto para compreender o comportamento e a estratégia dos estados no cenário internacional. Eles fornecem insights, né, importantes para a formulação de políticas externas e prevenção de conflitos e a busca por vantagens competitivas em âmbitos globais. Então, a geopolítica, ela fornece dados e informações importantes para que conflitos, como que nós estamos passando nesses últimos anos, né, o conflito entre Rússia e Ucrânia, e como é que esse conflito ele pode levar, né, olhando, fazendo uma análise muito parecida com o que aconteceu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, se não houver nenhum acordo, se não houver nenhum debate para que esse conflito ele chegue a uma resolução pacífica, nós não sabemos a proporção que esse conflito pode chegar, né? Então, no caso, a Ucrânia e a Rússia, hoje, ele é
um conflito preocupante. Então, há o fornecimento de insights, né? Então, o fornecimento de dados para que esses conflitos sejam, no mínimo, assim, evitados. E como é que esses conflitos regionais, eles não ganhem proporções cada vez maiores? Que nem no caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? No caso, a Rússia, ela é uma aliada extremamente forte da China, né? E a China, né, ela é uma aliada extremamente forte, né, da Coreia do Norte. Então, no caso, se um desses países eles entrarem no conflito do lado da Rússia, isso vai instigar os Estados Unidos a entrar no conflito também. Então, um conflito que ele é regional, ele pode se tornar um conflito em nível mundial, né? Então, aí é um ponto que sempre tem que ser conversado e, de uma certa forma, evitado. Bem, então no caso da geopolítica, nós também temos um ponto, né, que é a abordagem, né, sobre as relações políticas e estratégias territoriais entre os estados e atores internacionais. E existem algumas teorias que vão trabalhar essa questão da geopolítica. A geopolítica, né, na forma como quando você ainda não entrou dentro desse mundo, quando nós não temos o conhecimento sobre esses assuntos, a geopolítica parece um acordo onde pessoas se reúnem, né, para fazer pose, né? Então, quando nós pensamos na ONU, né, então parece que são pessoas que estão ali simplesmente para, né, aparecer. Na verdade, não, eles estão ali discutindo e conversando, né, sobre assuntos importantes. No caso, essas teorias, algumas mais importantes estão relacionadas a questões, né, do domínio de territórios. Então, uma das mais importantes é conhecida como Heart Theory, no caso, teoria do coração da Terra. Essa teoria, ela coloca quem dominar o coração do mundo, o coração da Terra, que fica no centro, no norte, né, da Eurásia. Então, se nós pegarmos lá nas placas tectônicas na aula de geologia, na aula de placas, no caso, existe uma placa chamada Eurásia, que está localizada a Europa e a Ásia, né? Então, essa questão do coração do mundo é uma vasta região no centro desses dois continentes. Então, segundo o geólogo britânico Markinger, ele vai dizer, ele vai ter o argumento que quem controlar o coração do mundo, né, ele terá competição pelo controle das áreas centrais e cruciais da geopolítica, né? Então, o coração do mundo, ele tem uma ligação extrema entre esses mundos, né? Se nós pensarmos, né, nessa questão do coração do mundo, é uma região onde está localizado grandes reservas de minerais. A Rússia, né, onde fica a maior parte, né, do coração da Terra, ela tem vários recursos como ferro, petróleo, e isso faz com que seja uma região muito é, expressiva, uma região que atraia o interesse dos países industrializados. Não é à toa que a Rússia ela foi invadida, mas não teve sucesso essas invasões por dois grandes políticos, né, que foram derrotados. No caso, o Napoleão Bonaparte e o Hitler, né? Eles entraram, né, na Rússia e eles foram derrotados por conta, né, de falta de planejamento. Então, o que eles buscavam na Rússia, né? Então, o que eles buscavam eram as fontes de recursos, né? No caso, ferro, também a Rússia e a Ucrânia é uma região onde concentra a maior parte da produção de grãos, como trigo, né? Então, aí fica uma dica aí, um dos motivos da guerra da Ucrânia, né? Então, no caso, e é uma região que também tem uma vasta, né, importância na circulação de mercadorias e também uma grande quantidade de culturas. Então, a segunda teoria tem que ver, né, tem a ver com a teoria da faixa costeira, que é chamado de Hinland, né? Então, no caso, essa teoria, ela complementa a teoria do coração da Terra, né? No caso, ela foi elaborada pelo geógrafo estadunidense, o Nicholas Spikeman, que desenvolveu, né, a teoria da questão da faixa costeira. Segundo ele, a faixa costeira da Eurásia, o que ele chama de Rhineland, né, era uma região mais importante, estrategicamente falando,
pois seu controle permitiria dominar tanto o coração da Terra como as rotas globais de comércio. Então, ele diz que quem controlar essa área do litoral, né, então do acesso aos oceanos, né, ele tem uma vantagem estratégica muito alta na circulação de produtos, né? Então, se você pensar, um dos motivos da guerra da Ucrânia foi exatamente a invasão da Crimeia lá em 2014. Então, a Crimeia, né, pensar uma península pequenininha lá próxima da Rússia e da Ucrânia, mas é uma das regiões mais importantes para a Rússia. Por quê? Porque é uma região que o mar ele não congela em nenhuma estação do ano. Então, é uma saída de águas quentes que a Rússia tem para o oceano, né, para o mar Mediterrâneo e assim sucessivamente. Então, a Rússia, né, no caso a Crimeia, ela era um território russo até o Stalin, né, ele conceder a Crimeia à Ucrânia. Então, em 2014, a Rússia ela resolveu anexar esse território novamente ao seu. E isso deu esse conflito todo que nós estamos vendo até os dias de hoje. E, né, no caso, a teoria das seções transversais, né, que no caso ela foi desenvolvida pelo geógrafo Saul Cohen, né? Então essa teoria enfatiza, né, a importância dos corredores geográficos, né, como rios, vales e rotas comerciais para conectar as diferentes regiões do globo. Esses corredores são vistos como pontos críticos de conflitos e cooperação. Então, no caso, esses corredores. Nós temos vários exemplos sobre esses problemas. A gente pode trazer para o nosso quintal. Então, no caso, o Brasil, ele ocorreu no final do Segundo Império, né, assim, a segunda metade do século XIX, ocorreu um conflito entre Brasil e o Paraguai, que foi considerado a Guerra do Paraguai. Então, por que motivos o Brasil e o Paraguai entraram em guerra? Né? Então, se você voltar lá na aula de história do oitavo ano, você pode presumir que o Paraguai ele é um país que não tem saída para nenhum oceano, né? Então ele está ali enclausurado entre Brasil, né? O Brasil, a Argentina e ao norte, agora me foge bem qual é o país, mas depois eu coloco aqui para completar. Então, o Solano Lopes, ele precisava de uma saída para o oceano e ele usou, né, um dos pretextos para a guerra foi a utilização do Mar de la Plata, ou o que nós chamamos de Rio da Prata, né, que é uma região onde liga o interior do Brasil e o interior de outros países da América Latina durante o século XIX, que era usado como estrada o Rio, né, de la Plata, o Rio da Prata. Né? Então, isso foi um motivo, por conta do controle do rio, é um exemplo. Né? Então, nós temos várias outras regiões de circulação de produtos. Então, o local que controla esses locais, o país, o estado que controla esses locais, ele tem uma vantagem econômica, estratégica muito grande. Então, no caso, o Canal do Panamá é um exemplo, o Canal de Suez é outro exemplo. Né? Então, nós temos várias rotas comerciais que quem controla essa rota comercial ela tem uma vantagem extremamente alta perante os seus rivais. Né? A teoria dos pivots, né? Dos pivots. Então, essa teoria ela foi criada por Randolph Mackinder, que essa teoria também está relacionada ao controle do coração da Terra e da área litorânea. Só que nesse ponto de vista, essa área pivô, ela inclui dois mares importantes, no caso do Mar Cáspio e o Mar Negro. Então, ele considera essas áreas um ponto de interseção entre a Ásia e a Europa como grande importância e estratégia. Se nós observarmos o mapa que está ali do lado, o Mar Negro e o Mar Cáspio, ele está em um posicionamento entre a Ucrânia, a Rússia, o Cazaquistão, a Turquia, entre outros países que faziam parte da antiga União Soviética. Então, quando a União Soviética ela cai, né, a União Soviética ela cai, isso faz com que surjam novas repúblicas ali naquele local. E o controle desses dois mares ele é importante
para a circulação de produtos ali na região, né? A exploração de recursos muito ímpar ali na região. Mesmo sendo o Mar Negro e o Mar Cáspio, ele poderia muito bem ser considerado um lago, né, pela sua dimensão, mas é uma região importante para a circulação, né, de produtos ali naquela região. Então, quem controlar esses dois mares, eles têm um posicionamento estratégico muito amplo. Não é à toa que os maiores conflitos da guerra da Ucrânia estão acontecendo aqui no Mar Negro. E a Crimeia é essa pontinha aqui de terra, é uma península, né, que liga ali a Rússia à Ucrânia. Então, essa região aqui é uma região de grande importância para a Rússia. Por quê? Porque é uma região onde os produtos russos eles podem escoar a todas as estações do ano, né? Então, nesse caso, é um ponto estratégico para a Rússia e por isso que está gerando todo esse conflito, né? No caso, a Ucrânia quer a Crimeia né, de volta, e por um outro lado, a Rússia ela quer manter essa península e ainda agregar outros territórios aqui mais ao leste da Ucrânia. Então, esse conflito ele tem como base esses interesses. E levando em consideração que essa região aqui é uma das regiões onde mais se produz trigo no mundo, né? Então, é um ponto bem importante de ser conversado. Então, nós vamos refletir aqui um pouco. Então, nós vamos conversar um pouquinho, né? Se você achar interessante, deixa aqui nos comentários as suas conclusões. Então, havia, né, um acordo entre os países que estavam naquela região do Mar Negro de livre circulação de trigo e de produtos ali, né? Então, com a guerra da Ucrânia, né, nesses últimos anos, a Rússia ela paralisou essa circulação desses, né, desses produtos. Então, no caso, para nós refletirmos aqui. O que levou a Rússia a suspender a participação do Acordo do Mar Negro para escoamento de grãos e quais são as perspectivas para uma possível retomada desse acordo? Então, esse acordo ele foi um acordo já muito antigo da circulação desses grãos ali no Mar Negro, só que com a guerra, né? Então, no caso, a Rússia se considerando prejudicada com os embargos econômicos, por isso que é importante a geopolítica, né? Então, os países que compõem a ONU, que compõem a União Europeia, eles vão embargar, eles vão criar é, eles vão dificultar com que o comércio com a Rússia ele seja realmente efetivado. Mesmo a Europa dependendo muito do gás e do petróleo russo, né? Então, nós temos esse impasse. Ah, eu preciso de um produto que a Rússia tem, mas eu tenho que causar um pouquinho de desconforto aos russos para que eles saiam, né, da Ucrânia. Então, como uma contrarresposta, a Rússia ela paralisou esse acordo dos grãos no Mar Negro. Então, quais são os impactos, né, dessa retirada, né, desses países desse acordo, né? Então, no caso, quais são os impactos? Primeiro de todos, né? No caso, a diminuição da oferta dos grãos, como o trigo, né? Então, se não tem como o trigo circular ali na região, a sua oferta, ela tende a cair. Então, a oferta do trigo, ela vai ter uma queda substancial. Quando a oferta do trigo cai, né? Então, o trigo, que é a base da produção do pão, né? Quando a sua oferta, ela diminui de uma forma drástica, o preço desses artigos sobem de uma forma vertiginosa, sobem muito, né? Então, a circulação de fertilizantes, a Rússia é um país que produz a maior parte dos fertilizantes do mundo, né? Então, existe esse desequilíbrio na balança comercial. Então, a geopolítica não é simplesmente ficar tomando cafezinho entre os líderes mundiais, é colocar isso na mesa e discutir, ó, nós precisamos, né, desses produtos e nós precisamos chegar a um acordo onde, né, todo mundo tenha as suas necessidades respeitadas, né? Então, no caso, seria a Rússia, né? A Rússia, porque invadiu a Ucrânia,
né? Seria algo a ser conversado, né? Então, os dois lados têm que ter os seus motivos. E qual é a questão da geopolítica? É tentar chegar a um denominador comum. E como diz o Renato Russo, né, no caso, né, o senhor da guerra não gosta de crianças, né? Então, quem sofre no meio desse, né, desse jogo, né, de xadrez entre os grandes políticos? Exatamente a população mais vulnerável. Crianças, idosos, entre outros grupos que vão ficar ali no fogo cruzado. Então, levando em consideração a invasão recente no território ucraniano, né, comente aqui. Então, qual teoria, né, da geografia explica os motivos da invasão? Né? Então, nós podemos usar a questão do coração da Terra, que é uma região onde concentra grandes recursos na Eurásia, no caso que eu expliquei aqui para vocês, a questão do trigo, e também a circulação de produtos sobre a faixa costeira. Né? Então, nesse caso, nós temos as duas teorias juntas no mesmo conflito. Né? Então, isso explica muitas coisas. Né? Então, o Putin ele levantou com o pé esquerdo e resolveu invadir a Ucrânia, né? A gente tem que parar com esses discursos rasos, né? Ou colocar sempre a culpa em um líder. E o porquê o presidente da Ucrânia também ele não tem as suas responsabilidades tomadas. Então, a geopolítica ela vai muito além dos discursos rasos, né? Então, a gente tem que estudar a fundo tudo isso para chegar a uma conclusão. Então, a geopolítica também tem a ver com o consumo. Então, nós, seres humanos, nós temos as necessidades básicas e nós precisamos de produtos para serem consumidos. Então, a primeira questão que a geopolítica ela trata é a questão dos recursos e a dependência desses recursos, né? Então, a geopolítica está ligada à distribuição de acesso de recursos naturais, como água, minerais e energia. Um consumo responsável envolve considerar a origem e a sustentabilidade desses recursos, evitando a exploração excessiva e irresponsável. Ao consumir de maneira consciente, os indivíduos podem contribuir para a redução da pressão sobre os recursos naturais e diminuir a dependência de regiões politicamente estáveis, onde a exploração de recursos pode causar conflitos. Então, nós temos aí um ponto a ser muito conversado, né? Então, no caso, em que regiões que concentra hoje a maior parte dos conflitos? Né? Não precisa nem ser muito, não precisa dar muito tempo para se pensar. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o Oriente Médio. Então, por que o Oriente Médio, ele é uma região que concentra os maiores conflitos do mundo, né? Então, quais, o que causa isso? Então, o que causa é a questão da presença do petróleo. Então, regiões que normalmente concentram alguns recursos naturais e que atraem os interesses dos países mais desenvolvidos são regiões que têm uma sensível estabilidade geopolítica, né? Então, é só pensar no Oriente Médio, depois da queda da União Soviética, quantos conflitos já não foram travados ali, né? Então, a Guerra do Golfo, a invasão do Afeganistão, a invasão do Iraque, né? Em resposta ao atentado do 11 de setembro, né? Então, os Estados Unidos, ele tem uma forte influência na geopolítica da região, né? Então, o Irã, né? O Irã, ele era um local, né, que os Estados Unidos não tinham tanta influência na década de 80 e na década de 90, né? Então, isso faz com que o Irã se torne um ponto também a ser, né, a relação geopolítica ali, né, com a ONU também é um problema, né? A China, né, os recursos, a Rússia, entre outros locais, que faz com que, né, a geopolítica seja, né, realmente debatida. E, né, é melhor a gente já colocar nossas barbinhas de molho, né, porque o Brasil é o local onde concentra a maior reserva de água doce do planeta. Então, como a água doce ela está se tornando um recurso extremamente escasso daqui a alguns anos, qual será a bola da vez? Né? Então, é um ponto a ser debatido. Então, a energia sustentável. Então, no caso, a geopolítica do petróleo e outras fontes energéticas desempenham um papel fundamental, né, para a determinação, né, de políticas energéticas e de segurança energética dos países.
O consumo responsável, né, no caso, envolve escolher fontes de energia mais limpas e renováveis, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Isso pode influenciar as dinâmicas na geopolítica, uma vez que a demanda de energias renováveis pode alterar o equilíbrio dos poderes e as relações entre países produtores e consumidores de energia. Bem, então no caso da energia fóssil, o petróleo, carvão mineral, entre outros artigos. Então, as COPs, né, que são as reuniões, né, que são as conferências das partes, elas se reúnem todo ano para se discutir a questão do consumo de combustíveis fósseis. Né? Então, nesse caso, um grupo de estudiosos, um grupo de líderes mundiais, eles vão se reunir todo ano, né, para minimizar, para mitigar essas emissões de CO2 e investir em energia limpa, como a energia solar, a energia eólica, a biomassa, os biocombustíveis, né? No caso, o etanol, né? O etanol que é a menina dos olhos do Brasil desde a era, né, da crise do petróleo lá na década de 70, né? Então, o que isso influencia? No caso, o petróleo, como ele está diminuindo as suas reservas também, porque o petróleo é um bem finito, então o petróleo vai chegar a um certo ponto que ele não vai mais existir na natureza, né? Então, os países que são fornecedores desse produto, eles vão fazer pressão para que o consumo não caia, né? Então, nós podemos pensar, mas existe uma meta de diminuição até 2050 do consumo de petróleo. Mas o que aconteceu há 3 anos atrás, né? Se nós formos pensar em 2020, né? 2020 ocorreu a pandemia do Covid-19. Em 2018, o mundo estava mergulhado numa crise econômica, né? Então, no caso, crises econômicas, a questão da pandemia faz com que investimentos em novas tecnologias, como a produção de energia limpa, ela fique em segundo plano, né? Então, hoje nós temos o conflito da Rússia, né? De novo a Rússia, a questão de que os países europeus, porque não contam com o posicionamento geográfico, né? Que dá vantagem na produção de energia, como a energia solar, a energia hidroelétrica, faz com que os países da Europa, eles tenham uma dependência muito grande do petróleo, então grande parte da energia elétrica consumida na Europa é fruto, né, da queima de combustíveis fósseis. Então, isso faz com que o jogo geopolítico ele trabalhe esse equilíbrio, né? Então, no caso, defendendo os interesses dos países que são produtores de petróleo, que eles não vão deixar isso mudar do dia para a noite. Afinal de contas, né, nós estamos falando aqui, né, de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né? Então, né, os interesses eles são mantidos. O comércio justo, né? Então, a geopolítica também influencia nas relações comerciais e as cadeias de suprimento globais. Então, o consumo responsável pode envolver a escolha de produtos que sejam produzidos de forma ética e sustentável, evitando práticas de trabalho escravo, desmatamento ilegal ou degradação do ambiente, ao valorizar e exigir produtos provenientes das cadeias de abastecimento responsável, os consumidores podem impactar positivamente na geopolítica, incentivando práticas comerciais mais justas e sustentáveis. Então, né, esse ponto é algo que precisa ser mais bem analisado, né? Então, o consumidor final, né? Eu estou aqui na ponta da cadeia, né? Então eu vou consumir os produtos, né? E esse consumo eu posso fazer as escolhas, mas as minhas escolhas pessoais, elas têm impacto realmente decisivo na cadeia produtiva? Então, no caso, se eu for consumir carne, né? Eu vou perguntar para o açougueiro, esse bife aí que você está cortando aí para mim, ele foi produzido em regiões de desmatamento? Existem esses selos, né? Hoje se discute muito a necessidade de ter esse certificado,
né? Então, da carne, da soja, do milho, né? Que eles sejam produzidos em áreas que não foram, né, áreas de desmatamento, né? Então, no caso, eu sozinho, eu não tenho essa força toda, mas milhões de pessoas fazendo essas ações ou substituindo produtos que sejam produtos que provocam desequilíbrio ecológico, né? Isso é um ponto, né? Nós alteramos a nossa rotina de consumo, nós podemos realmente mudar alguma coisa na geopolítica, né? E mantendo, né, o planeta saudável para as futuras gerações, né? Então, mas fazendo pressão primeiro, né? Então não adianta só fazer, eu vou comprar um produto ali que a embalagem seja reciclável. Mas e o legislativo? Então, como é que eu posso pressionar o legislativo local, aí depois pressionar o executivo, né? Pressionar os órgãos internacionais de regulação do consumo para que esse consumo seja realmente sustentável, né? Então, nós temos que agir dentro das nossas capacidades de organização para que isso saia do papel, né? Porque não é um futuro apenas para mim, é um futuro para todo mundo que envolve esse cenário. Então, dentro desse cenário geopolítico, então é importante nós pensarmos essa rede, né, de comércio justo e ético, não apenas em uma questão individual, mas em uma questão coletiva, né? Aquela questão que nós colocamos. Um graveto ele é facilmente quebrado. Agora, um feixe de gravetos, né, fica mais difícil. E a cooperação internacional. Dentro desses princípios, eu acredito que esse seja o mais complicado, porque a geopolítica muitas vezes envolve a competição e a rivalidade entre os estados. Então, do final da Segunda Guerra Mundial, estadunidenses e russos, eles não têm um acordo muito interessante, né? Eles não têm tanto alinhamento, né? Alinhamento entre os seus interesses. Aí, no entanto, para enfrentar esses desafios globais das mudanças climáticas e a escassez de recursos, a preservação da biodiversidade, é necessário um maior nível de cooperação internacional. Então, o consumo responsável pode ser visto como uma forma de, né, exercer essa influência, incentivando os governos e as empresas em adotarem políticas e práticas sustentáveis. Ao fazer escolhas conscientes, os consumidores podem estimular a adoção de acordos e incentivar esses acordos multilaterais e promover a cooperação internacional e a preservação do planeta. Bem, né, então vamos colocar a nossa cabecinha para funcionar aqui. Como é que isso vai sair do papel? Né? Então, como é que nós vamos chegar a um nível de consciência que busque explicar e principalmente cobrar os nossos responsáveis que isso ocorra, né? Mesmo sabendo que existe algumas áreas bem sensíveis da nossa economia. Então, como é que né, cidadão, eu vou lá na Câmara, né, discutir sobre a questão da preservação, da colaboração internacional, né? Se os meus representantes, aqueles que são os meus governantes, né, eles não comungam dessa minha ideia, né? Se nós olharmos hoje para o parlamento brasileiro, o que compõe o parlamento brasileiro? Então, quais são os membros do parlamento brasileiro? Como é que esse parlamento brasileiro ele funciona, né? Então, quais são os interesses dentro desse parlamento brasileiro? Né? Então, a geopolítica ela tem esses intuitos, né, de se conversar e principalmente sobre a questão de buscar, né, manter, né, a biodiversidade ou tentar manter tudo isso funcionando para que nós tenhamos um futuro, né? Porque se continuar, né, nessa toada, não sei não. Então, no caso, para nós refletirmos aqui. Então, como a geopolítica ela influencia o consumo e a redução de recursos naturais e a independência politicamente estável. Então, como é que a geopolítica, segundo tudo aquilo que a gente falou aqui, ele tem essa importância? A 2, explique como a geopolítica do petróleo e outras fontes de energia afetam politicamente, né, as questões dos países. Então, como é que esses países eles vão
se organizar a partir dessas necessidades. Então, se você quer colaborar aqui para o debate, deixa aqui nos comentários essas respostas que você conseguiu. Bem, então, para nós concluirmos aqui, né? Então, nós estudamos aqui hoje o conceito de geopolítica, as teorias da geopolítica, a geopolítica e o consumo. Então, como é que isso tudo está entrelaçado? Bem, gente, então, nesse caso, foi isso que eu tinha para conversar aqui com vocês, né? Então, ficou um vídeo um pouco mais longo, né? Um vídeo longo, quando que eu não gravo vídeo longo, né? Então, nesse caso, qual é o princípio aqui? É debater, né, as questões da geopolítica e como isso vai influenciar no nosso dia a dia. Então, o próximo vídeo que eu vou gravar é sobre a geopolítica ambiental, né? Então, como é que a geopolítica ela vai influenciar nessa transformação ambiental. Então, se você gostou aqui desse vídeo, né, deixa aqui um like, né, para o professor, que eu vou ficar muito feliz. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, né? Se você acredita que esse conhecimento é importante, né, que ele chegue a outras pessoas para a construção, né, de pensamentos diferentes, né? Compartilhe com seus amigos, né? Me deixe mais feliz e isso, né, fica sempre o meu convite aqui todo final do vídeo. Vamos estudar porque esse é o melhor convite. Muito obrigado e até mais.